Bueno, minha gente, hoje vamos falar de O Alto da Compadecida 2. Como é que eu decidi fazer um vídeo sobre esse filme? Eu não sei, só sei que foi assim. Bom, gente, eu até fiz questão de vir hoje, botar essa camiseta hoje aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Que essa camiseta aqui, ela é uma homenagem à obra do Ariano Suassuna, que é aí o grande escritor brasileiro que originalmente criou o Alto da Compadecida, né? E que depois, essa obra do Suassuna deu origem ao primeiro filme, que foi feito há mais de 20 anos atrás. Como é que isso aconteceu? Como é que pode ter sido feito há mais de 20 anos? Eu lembro muito bem da época da realização, né, do primeiro filme. Mas agora foi feito esse segundo filme que eu vou fazer uma breve análise aqui. Eu fui assistir no cinema, né? Eu aqui um grande defensor do cinema brasileiro, como sempre fui lá assistir no cinema essa obra, né? Então, minha gente, primeiro eu devo dizer aqui que esse filme ele se coloca já em um grande desafio. Não só porque é uma continuação de um filme que foi um sucesso. Vejam só, gente. O primeiro filme ele foi um grande sucesso. Muito impulsionado pelo fato de ter sido um filme que foi produzido de maneira televisiva. Na verdade, esse filme, para quem não lembra do primeiro filme, o primeiro filme, na verdade, ele é um compilado de uma minissérie uma minissérie em 3 episódios que a Rede Globo tinha feito, e que aí eles fizeram uma compactação, até colocaram algumas cenas adicionais e fizeram aquele primeiro filme. Eu lembro perfeitamente disso na época, né? E na TV mesmo, pensando que 20 anos atrás, gente, a televisão era muito mais hegemônica do que hoje em dia, né? E foi feito então, e fez um grande sucesso na TV. Esse filme teve, assim, eu não sei se tem números exatos, mas assim, milhões e milhões de espectadores. Assim, é muito difícil uma pessoa que tenha mais de 30 anos não ter esse filme muito nítido na mente, assim, né? E esse filme ele se coloca já num desafio por isso, mas tem um outro desafio muito importante que esse filme se colocou, que é o fato de continuar uma história que tinha sido criada pelo Ariano Suassuna, agora sim o Suassuna. Suassuna já faleceu faz anos já, né? E essa obra não é feita a partir de uma história do Suassuna. Tudo bem, o neto do Suassuna está na produção, né? Agora, não é o Suassuna. Então, se colocou nessa, já não, um desafio inicial que é grande. Gente, Ariano Suassuna é um dos maiores escritores do Brasil, da história do Brasil, não tenho a mínima dúvida. Se alguém tem dúvida, aí me fala, eu não tenho essa dúvida, entendeu? Então ele se coloca já nessa condição. E vamos lá, vamos entrar no filme, né? Assim, eu não tenho como começar falando desse filme sem analisar um ponto que eu acho que é muito gritante no filme. É um filme que ele foi feito todo, assim, os cenários, toda a questão visual. O filme é todo computadorizado. O filme é todo em CGI. Todos os cenários, tudo. Muito. Olha, eu digo pra vocês que é difícil ver um filme brasileiro com tanto uso de cenários digitais como esse. O filme foi feito todo em cenário digital, assim, né? Assim, pra vocês terem uma ideia, a gente vê a cidade, né, toda digitalizada, mas a gente vê ônibus passando digital, pássaros passando, tudo é digital. E aí eu já vou começar aqui, já vou entrar aqui dizendo, gente, pô, tu pega uma obra que é baseado bem ou mal no Ariano Suassuna e faz tudo digital, cara. Vejam, um dos grandes intérpretes do Nordeste, um sujeito que ele sempre colocou a questão de como é o Nordeste, como, sabe, detalhando, fazendo uma relação muito direta sempre entre o meio e o indivíduo. Aí tu faz do digital, tu pulveriza boa parte da maneira como o autor original contava a sua história. Tudo bem que
não é o original, não é a interpretação do autor original que a gente tá vendo. A gente tá vendo a interpretação do diretor, que é o Miguel Arraez, né? Inclusive é neto do Miguel Arraez. Ele. Agora vejam só. Aí, bom, vão analisar a obra pelo que ela é. Ficou bom o CGI por acaso? Ficou bom esses cenários computadorizados? Não ficaram. E não dá pra ignorar o fato de que é uma continuação de um filme. O original não era assim. Até vou dizer pra vocês, eu fiz a minha lição de casa, estudei, pesquisei aqui pra fazer esse vídeo. O que acontece? Tem uma questão de logística, o elenco é mais ou menos o mesmo do primeiro filme. Não, muita gente muda, mas os principais são. Não tinha como deslocar todo mundo, porque o primeiro filme, como eu falei pra vocês, vinha daquela minissérie de 3 episódios que eles compilaram e fizeram um filme. Eles tinham levado todo mundo pro Nordeste e ficaram lá um tempão gravando e tal, né? Dessa vez não tinha como, foi feito até numa agenda meio apertada, tanto que eles fizeram o som do filme depois, refizeram depois, né? Usaram só um som guia para depois refazer em estúdio o som desse novo agora. Então, uma agenda apertada, por isso explica também o uso excessivo de computação gráfica. Mas assim, gente, se não tem condição de fazer o filme, por que fizeram? O público não precisava necessariamente do filme. Todo mundo tem na memória o primeiro, que foi um sucesso, todo mundo gosta desse filme, entendeu? Então, já começa aí a coisa, né? E aí assim, gente, vamos lá. O filme, até em função dessa característica que eu tô colocando aqui, né? Ele foi filmado sempre muito com câmera próxima. Os enquadramentos são todos meio curtos, assim, o espaço de tela geralmente é curto, a câmera próxima dos atores, justamente para não explorar tanto o cenário que é todo digitalizado, gente. Precisa. Né? Então isso vai muito... É que assim, gente, quando fala de Suassuna, quando eu falo do Auto da Compadecida em especial, é complicado. É complicado. Então eu vou dizer pra vocês uma coisa. Ariano Suassuna, por exemplo, quando falava de cinema em Nordeste, ele dizia que teve um autor, um cineasta que foi aquele que melhor capturou o espírito nordestino no cinema. Glauber Rocha. Não precisa acreditar em mim. Eu vou até dizer de onde. Vou dizer uma fonte pra vocês aqui. Tem uma entrevista dele, do Ariano Suassuna, no canal do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. Quem entrevistou ele foi o Nildo Orix. E ele fala isso aí, ele fala que o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, consegue expressar uma estética que realmente tem essa equivalência ao que era a obra dele na literatura do Suassuna. Então esse filme vai no caminho contrário. Vai no caminho contrário. Né? Agora, veja. Essa questão também dessa estética tem uma diferença muito importante pro primeiro filme, que é o seguinte. Bati no microfone aqui, espero que não tenha dado som. Tem uma questão importante que é assim, ó. O primeiro filme, a gente gosta e tudo mais, mas vocês, assim, eu não sei se vocês que estão vendo esse vídeo vão lembrar bem do primeiro filme, mas assim, o primeiro filme ele é muito bom, mas ele tem uma estética um pouco televisiva. Assim, na estrutura, na sequência de cenas, a maneira como é filmado, a maneira como se dá os diálogos, assim, é um pouco televisiva. Esse filme agora foi filmado de uma maneira mais, uma estrutura narrativa mais comum do cinema, né? Porque foi filmado pro cinema, né? Então tem essa diferença. E isso é até algo interessante, assim, né? Agora, vejam que esse filme agora, apesar disso, essas questões que eu estou trazendo, tem um elenco muito bom, assim, os atores e atrizes que estão ali, e até também isso é uma outra questão, que é o seguinte, né, no primeiro filme, de 20 anos atrás, eles eram pessoas começando a carreira, agora são consolidados, também por isso a Jana foi apertada para fazer esse filme, porém, eles são muito bons, né? Cara, Selton Mello, Matheus Nastergaile, gente, esses dois são os protagonistas, né? Mas todos os que estão demais, ainda tem o Humberto Martins, tem a atriz que faz a Rosinha, né? Tem toda uma série de atores e atrizes muito bons. Tem o Eduardo Stablish, que até faz um personagem bem interessante no filme, ao meu ver, né?
eles são muito bons e isso vai dando, claro, isso vai dando assim uma agilidade. Tem a questão da coreografia, porque é um filme muito coreografado. O primeiro já era também, que é essa coisa assim de personagem fala alguma coisa, se mexe pra cá e os dois personagens vão meio que interagindo assim com caras e bocas e, né? E isso é uma coisa que leva um tempo pra tu fazer isso ficar bom, né? E ao mesmo tempo tu pode ver que tanto que essas cenas que tem isso mais são as cenas que tem os personagens que não, nesse filme aqui, os que não são os protagonistas, né? Porque teve um pouquinho mais de tempo pra, pra treinar com eles isso aí, né? E isso, assim, funciona relativamente bem. Também a gente tem que avaliar que os personagens que a gente vê no filme são personagens que estavam no primeiro filme, portanto as pessoas já têm uma intimidade com os personagens, né? E eles foram bem refeitos, né? E isso é uma coisa que funciona. Então, claro que. E assim, as piadas tem muitas piadas boas no filme. Tu vai ver o filme, tu vai rir em vários momentos e tudo mais, né? Tem uma coisa assim, que esse filme, quando ele tem uma estrutura narrativa que, quando chega na metade do filme, mais ou menos, o filme tem cerca de 2 horas, chega na metade do filme, o filme fica mais ágil, da metade pro fim. E no meio do filme tem a inclusão de um personagem que acaba sendo importante na trama, que o ator é o Luiz Miranda. Muito bom. Olha, assim, eu até não conheço muito a carreira dele, tá? Mas nesse filme ele tá muito bem, ele atua muito bem. O personagem dele é muito bom e ele em cena tá muito bem. Eu diria que esse é assim, o que tem de melhor no filme realmente é a questão a realização artística dos atores e atrizes, assim, é muito boa. Até o próprio Eduardo Stablish, que não é assim um grande... Bom, ele começou no teatro, né? Então ele é um ator, tá, tudo bem. Ele tá bem no filme também, né? Mas é quando entra esse personagem que é do Luiz Miranda, que é um golpista carioca, que entra no filme, e assim, é muito engraçado, o personagem é muito engraçado, e quando ele entra muda bastante assim a relação entre os atores, e entre os personagens, na verdade, né? Na trama. E fica até mais ágil do meio pro fim, assim, e isso é um ganho interessante pra narrativa, né? Agora, o filme ele repete fórmulas do primeiro, quando... eu não quero... Não, essa análise aqui que é sem spoiler, tá? Mas tem umas coisas assim, a maneira como o filme se desenvolve no final. Veja que o personagem do João Grilo tinha morrido no primeiro filme, aqui... Esse aqui tá, um pequeno spoiler, acontece mais de uma vez no filme isso. Aí quando ele chega lá no outro lado, é tudo muito parecido com o primeiro filme. Até a maneira como se desenrola, sabe, o final do filme, inclusive, é muito parecido com o final do primeiro. Apesar de, na minha opinião, esse filme ele termina com uma certa brecha pra uma continuação, né? É uma coisa que hoje em dia todo que o filme faz, né? Deixa meio em aberto o final pra quem sabe fazer uma continuação. Se alguém quiser pagar, eles fazem, tipo assim, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é a questão da religião no filme, assim. Diferente do primeiro filme, o primeiro filme, se a gente for ver, essa questão da fé, ela é muito presente no filme, né? E na obra do Suassuna, isso também é muito presente. Agora, no primeiro filme, a questão da fé é tratada como uma coisa assim que não é falsa. O elemento da fé no primeiro filme, e da religião especificamente, é muito utilizado como um elemento de autoridade, um elemento moralista e um elemento até que, digamos assim, que está aliado ao poder local, né? Inclusive essa questão do poder local é muito importante no filme. No primeiro filme e no segundo, a questão do coronelismo, a questão do cangaço, isso está presente. Cangaço aqui, ó. Ariano. Isso está presente nos dois filmes, muito forte. Aqui o Humberto Martins é um coronel, até muito personagem muito bem construído, tá? Mas assim, a questão da fé, se você for ver o primeiro filme, a fé não é falsa, as pessoas acreditam, até os sacerdotes, os padres, eles acreditam naquilo, só que em algum momento aquilo se mostra como sendo assim um gigante com pés de barro, ou seja, aquilo ali não está bem colocado na sociedade, a maneira como se dá, mas a fé é verdadeira. Nesse segundo filme, a fé é uma coisa um pouco mais falsa, as pessoas, digamos que estão ali conscientemente enganando através da fé, né? Isso é uma coisa bem diferente da obra do Suassuna e eu acho interessante ver essa evolução no sentido de avanço, né? Bem ou mal, não estou qualificando aqui. Avanço no sentido de, né, do primeiro filme pro segundo, é interessante ver essa mudança. Porque, por exemplo, eu falei antes do Glauber Rocha, né? Que é o cineasta favorito, era o cineasta favorito do Suassuna, e é o meu também. Mas, tipo assim, o Glauber Rocha ele fez o contrário ao longo dos tempos, né? Ele começa os primeiros filmes dele analisando a fé como um elemento um pouco mais que engana, e depois nos filmes
finais dele ele já usa a fé como uma coisa que tem uma originalidade e que pode ser inclusive revertida para causas populares dependendo do tom ali crítico, revolucionário que tu vai usar, né? E isso é interessante ver assim, ao mesmo tempo que me parece um pouco assim uma queda, né? Mas aqui não é o Suassuna que tá escrevendo, né, gente? Apesar de o roteiro ter algumas coisas interessantes, até porque tem, gente, pessoas que escreveram o filme. Eu olhei ali, são várias pessoas que escreveram o roteiro, tá? Até tem um roteirista que eu adoro muito, que é o Jorge Furtado. São pessoas que sabem escrever, tem piadas boas no filme, por exemplo, né? Mas agora essa questão um pouco desse tom, assim, né, da questão da fé, é um pouco estranha. Eu não tô falando por minha preferência pessoal. Eu não sou uma pessoa de religião nem nada, né? Tô falando assim a maneira dessa interpretação, né? E, bom, eu fiz essa comparação com o Glauber porque é normal. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês acreditam que tem gente que reclama que eu falo demais de Glauber Rocha, de cinema novo, aqui na Cinemateca Histórica? Vocês acreditam? Gente, quem não gosta desse tipo de coisa, tá cheio de página na internet. Não precisa ficar aqui. Tem lá, sei lá, Omelete, Pipocando. Nem sei se existem ainda essas páginas. Milhões de páginas que se dedicam a replicar aqui a ideologia de Hollywood. Não é Cinemateca Histórica, é lugar crítico pra quem quer pensar. Mas depois as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui e que chegaram até essa parte do vídeo, certamente estão nessa mesma luta que eu aqui, entendeu? Então vamos lá, vamos junto, né? Agora, porra, é brincadeira. E assim, a gente tá falando de Ariano Suassuna aqui, estamos falando de Auto da Compadecida. No momento que tu tenta fazer, tu faz uma continuação do Auto da Compadecida, tu tá se relacionando com a história do cinema brasileiro e da história do Brasil, história cultural do Brasil. Isso é inevitável, então a gente vai analisar conforme as armas que temos. E temos muitas armas aqui, sofisticadas. Inclusive tem uma parte no filme ali que o personagem. Tem um flashback do personagem do João Grilo, né? Que é o Matheus Nastergalli, que ele tá no Rio de Janeiro, ele entra numa sala de cinema fugindo da polícia. E aí ele vê lá uma cena de um filme de cinema novo. A pessoa não gosta, né? E aí ele cria uma consciência social. Esse filme tem até umas críticas sociais interessantes, assim, mais do que o primeiro filme até. Tem uma parte até que o Chicó e o João Grilo estão conversando ali e o Grilo fala, né, tipo, se o chefe pagasse bem, ele não ficava rico, né? Então, várias coisas, assim, e aí tem essa consciência crítica do cinema brasileiro, lá dos anos 60, que entra na cabeça dele ali. E essa cena também me lembra um pouco a cena da série pra quem já viu aquela série do Zé do Caixão, que a série já faz muitos anos, que quem interpreta o Zé do Caixão é o próprio Matheus Nastergalli, e tem uma cena igual também, então acho que tem um pouco disso, né? Assim como tem eu não vou dar spoiler aqui, mas uma das vezes que o João Grilo se depara com outro mundo, o filme usa a mesma técnica que o José Mojica Marins tinha utilizado lá no Essa Noite de Catarina e Seu Cadáver, tá? Então, a história do cinema brasileiro tá passando aqui, né? Não tem como evitar isso aí. Agora, gente, esse filme, né, vale a pena ser visto ou não? Não que eu vá aqui dizendo pra vocês o que vocês têm, o que você tem que fazer ou não, né? Agora, esse filme é um filme que vale a pena ver, assim, ou não, né? Olha, se tu não tiver mais nada pra fazer... Não, assim, ó, dá pra se divertir em alguns momentos e tal, né? Mas assim, sinceramente, na minha opinião, esse filme nem precisava ter sido feito, tá? A obra do Suassuna tá lá, tá bem representada, né? Há 20 anos atrás, estou falando. Aqui, como eu falei, sai muito do que é assim, o espírito, a estética, a estrutura do original, e não é pra melhorar. Aí é complicado quando tu tá falando de uma obra que é histórica na literatura e no cinema brasileiro. É um pouquinho complicado. Tem umas atualizações ali, tudo. Essa estética do digital... parece uma coisa assim, tu pega uma coisa que é clássica do cinema brasileiro, da história do Brasil, na verdade, ali, e tu coloca uma estética plastificada que, pra mim, parece Yankee. Isso aí é uma coisa que me martela aqui, né? E a estrutura narrativa também, como eu falei, tem piadas boas, tem momentos interessantes, assim. Eu não cheguei a ficar entediado no filme, acho que é um filme que ele até inclusive é um filme que tem bastante... Ele tem uma assim, como eu vou dizer, uma condução narrativa até ágil, assim, então o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa, ele é um filme que ele tenta te prender um pouco até nas ações, assim, né? Mas é isso, né? Não tenha...
o espírito, aquele espírito assim de interpretação de Brasil original e rebelde que tinha a obra do Suassuna original e que o primeiro filme de certa maneira conseguiu aplicar nas telas. Bem, minha gente, eu vou pedir então para vocês aqui darem um like. Quem chegou até o final aqui, não sei como é que isso aconteceu, só sei que foi assim. Se inscrever na Cinemateca Histórica. Diz aqui, vocês viram esse filme? Ou pretendem ver? O que vocês acham desse filme? O que acham do primeiro filme? Converse comigo aqui embaixo aqui, a gente se fala. Valeu!